um dos grandes desafios que o homem tem que enfrentar, a renovação cotidiana do homem interior. Isso que talvez possa parecer algo superficial para alguns é de extrema importância. Portanto, convido hoje você para participar conosco desta aula. Seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast, quem vos fala é o professor Roberto Penha. Hoje vamos tratar das lições bíblicas adulto da CPAD, lição número 10, que trata sobre a renovação cotidiana do homem interior. Convido você a participar dessa aula de ponta a ponta. Vou trazer um subsídio muito interessante, slides, gráficos, insights que talvez vão fazer muita diferença para a sua aula. Eu recomendo também que você, caso tenha interesse no slide utilizado nessa apresentação, ele está disponível e o link consta na descrição, bem como também se pode acompanhar via o QR Code que vai ser exposto durante a apresentação dos slides. Bem, em nossa lição 10, tratando sobre a renovação cotidiana do homem interior, temos como texto áureo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A verdade prática diz assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A leitura diária, que recomendo fortemente que você considere. A nossa leitura oficial se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao 18. Essa leitura vai ser o pano de fundo de toda a nossa exposição hoje. Bem, como introdução, eu quero deixar aqui muito claro que um dos principais problemas ou dificuldades que o ser humano enfrenta não é do ponto de vista externo, mas sim interior. E durante a nossa exposição, você vai ver que são fatores externos que estão nos afetando, e muitas das vezes. Isso é verdade. Mas a grande questão é como nós respondemos a isso. Esse é o ponto. Porque as dificuldades elas são impostas nesse ambiente externo. Não tem discussão quanto a isso. Só que eles afetam o nosso homem interior. Então, se nós conseguirmos enfrentar e combater a batalha dentro do homem interior e vencermos ela, certamente vamos saber enfrentar as dificuldades impostas pelo ambiente externo. Já que o ambiente externo, nós temos parcialmente controle. Quando eu digo parcialmente, é porque são escolhas que eu faço, são decisões que tomo na minha vida, então, particularmente, certos itens eu tenho um certo controle. Contudo, as minhas decisões, elas não apenas afetam a mim, afetam pessoas à minha volta. Pessoas à minha volta, quando tomam decisões, afetam também a minha vida. Então, perceba que é uma espécie de uma teia, né? Todo mundo está conectado um ao outro. E como pano de fundo, utilizando o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, nós temos aqui a própria vida do apóstolo Paulo. E ele sofreu das mais diversas adversidades. Esse sofrimento exterior, em que o Paulo sofreu adversidades que, na sua vida espiritual, lhe trouxeram grandes aprendizados, porque ele passou por grandes tribulações. Conforme diz 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 27, o apóstolo Paulo passou por prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. E mesmo diante de tudo isso, ele suportou, porque ele tem e tinha, né, uma solidez espiritual muito forte. A força dele não estava alicerçada nele mesmo, mas estava alicerçada em Cristo. E diz também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E uma coisa muito importante, essas perseguições que o apóstolo Paulo enfrentou não foi em virtude de questões periféricas, secundárias, questões que talvez alguns poderiam de nós, né? Hoje, alguns de nós podemos estar enfrentando. As privações, as dificuldades que o apóstolo Paulo teve, se deu em virtude dele cumprir a palavra de Deus. Ele cumprir a vontade de Deus. Ele anunciar o evangelho. Então, ele ao anunciar o evangelho, ele estava assumindo esses riscos, essas perseguições, esses problemas. Então, são problemas oriundos da vida em santidade, da vida buscando fazer a vontade de Deus. Não foi
por uma perseguição pura e simplesmente ideológica, não foi uma perseguição de caráter étnico, não, foi uma perseguição de caráter religioso, certo? Espiritual. Por ele seguir o evangelho, ele assumiu os riscos e teve perseguições. Como a própria palavra já apresenta, todo aquele que persegue e busca servir a Jesus, essa pessoa certamente sofrerá também perseguições. O texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. Isso mostra a característica frágil que o ser humano possui, as dificuldades que são inerentes à própria natureza do homem. Ou seja, o homem ele é extremamente limitado, frágil como um vaso. Pode se quebrar a qualquer momento, inclusive. Mas aquilo que é valioso não está ou não é o próprio vaso, e sim o conteúdo. É boa parte das vezes o que nós fazemos é isso. Se você talvez seja do interior do Nordeste, principalmente, e talvez tenha tido essa experiência ou relatos ou até seus familiares, em que um dos bens mais preciosos é a água. A água. E essa água está geralmente armazenada antes do advento da geladeira, pelo menos o do alcance, né, dela, de grande parte da população. A água era armazenada em vasos de barro, recipientes de barro, jarros, né? E perceba que o que era mais valioso não era o próprio jarro, e sim o conteúdo dele, que era a água. Dando aqui um exemplo básico, né? E aí você pode estender isso para outros contextos, outras situações. Então é um recipiente que armazena algo precioso. O mais importante é o que está dentro do recipiente. É bem verdade que aquilo só pode ser armazenado se existe o recipiente. Isso é um fato. Mas a ideia da pessoa cumprir a vontade de Deus só é possível com o próprio auxílio do Espírito Santo. Só é possível enfrentarmos as dificuldades e não nos quebrarmos se estivermos em Cristo. O conteúdo que está em nós, que é a palavra de Deus, o próprio Deus em nós, isso é que nos dá força para enfrentar as circunstâncias que nos advêm por causa de estarmos seguindo o Evangelho. Bem, e aqui eu quero trazer o nosso primeiro subsídio. E esse subsídio aqui é uma apresentação retirado do portal Portas Abertas, uma instituição que tem feito um trabalho de evangelização, e ele apresenta uma relação e uma lista de 50 países que mais perseguem os cristãos. E eu quero trazer aqui essa informação que não é apenas dizer quais são os países, mas mostrar estatísticas, informações importantes que o Portas Abertas traz, um conteúdo extremamente atualizado, porque é de 2023, então tem aqui informações talvez que possa lhe surpreender. Então convido você a acompanhar comigo esse conteúdo. Bem, o que é essa lista de perseguição, essa lista mundial de perseguição? Apresenta um ranking dos 50 países que mais perseguem os cristãos, considerados aí um ambiente de extrema dificuldade que alguns cristãos sofrem, simplesmente por serem cristãos. Aqui ele faz uma ponderação nesse ranking em que levam em conta 6 aspectos: a violência, os incidentes que envolvem os cristãos dentro daquele determinado país, a vida privada, a família, ou seja, como a família lidar, inclusive, com isso. Alguns países, a própria família denuncia quando existe um crente. A comunidade, ou seja, aquela região, aquele bairro, aquela cidade, como lida com também os crentes. A própria nação em si, ou seja, um aspecto mais macro, né? Porque sabemos que alguns países, a depender da região, ou norte, sul, leste, oeste do país, você pode ter níveis de perseguição diferentes. E a própria igreja. Então, isso aí totalizando em 100 pontos, é feito uma pontuação, um ranqueamento em cada um desses subitens, e aí chega-se numa quantificação em que apresenta os países que têm, de uma nota de 81 a 100, um nível de perseguição extrema, de 61 a 80 severa, de 41 a 60 alta e de 0 a 40 considerada variável. E aqui nós temos a lista dos 50 países. Se você quiser dar um print aqui, parar um pouquinho e fazer essa anotação, fique à vontade. E perceba que existem alguns fatores bem
interessantes, infelizmente, é que um dos países da própria América do Sul, a Colômbia, está na posição 22 de perseguição, algo que talvez aqui nos surpreenda, não um vizinho nosso. Inclusive, a Colômbia, ela está à frente de países assim que talvez para alguns nem poderia passar pela cabeça, como o país na posição 27, que é Cuba, que é uma ditadura. Perceba então que a Colômbia está em nível de perseguição superior a Cuba, de acordo com as estatísticas do Portas Abertas. E o país que mais persegue os cristãos do mundo é a Coreia do Norte, na posição aí número 1. Um outro país que eu também queria destacar, que tem uma quantidade até representativa de cristãos, no caso mais de confissão católica, que é o México, está também na posição 38, está entre esses países. Uma grande concentração de países da Ásia e da África nessa estatística. E isso certamente faz a gente refletir quais são os setores ou áreas do mundo que precisam de uma atuação de enfrentamento espiritual e também de estratégias de evangelismo. Se você tiver interesse em baixar esses slides, bem como também o relatório completo do Portas Abertas, em que tem essa informação e muito mais informações, outras estatísticas inclusive, vou deixar o link na descrição desta aula. Aqui algumas outras estatísticas que apresentam que 1 em cada 7 cristãos no mundo enfrenta perseguição alta, severa ou extrema. Cristãos mortos ao longo dos últimos anos é apresentado aqui nessa estatística, em que de outubro de 2020 a setembro de 2021 foi contabilizado 5.898 e entre outubro de 2021 a setembro de 2022 já foram 5.621. Quando falamos cristãos mortos aqui, é cristão morto por causa da sua fé. Lógico que a quantidade de cristãos que são mortos, até inclusive de mortes violentas em grandes centros urbanos, acontece todo dia, infelizmente, é um número muito maior. A questão que está falando aqui de pessoas que são mortas por serem cristãos. Não é em virtude de um roubo que eventualmente teve o uso de arma de fogo e a pessoa veio a morrer. Não é isso. A gente está falando aqui de cristãos mortos por serem efetivamente cristãos. Cristãos presos também é um número que também assusta, né? Já foram 6.175 entre outubro de 2020 a setembro de 2021 e entre outubro de 2021 a setembro de 2022, 4.542. Alguns até podem pensar que esse número seja pequeno, mas se formos pensar do ponto de vista do que temos de informação conhecida, a gente presume que esses números são ainda maiores. Não é apenas isso, é maior do que isso. A questão é que a gente só tem acesso aos números que são publicados. Em ambientes que tem ditadura, em que a informação ela é muito controlada e até vedada o acesso a ela, fica difícil saber o que número efetivo é esse, tá certo? Bem, igrejas. Igrejas que sofrem ataques, isso mesmo. Infelizmente, não é apenas igrejas, outras instituições também sofrem, né, de caráter cristão, confissão cristã. Entre outubro de 2020 a setembro de 2021 foram 5.110 e entre outubro de 2021 a setembro de 2022, 2.110 ataques. Então, assim, é uma coisa absurda. Só observar alguns relatos, infelizmente, ocorrem, principalmente na África, o que fazem, né, quando chegam em algumas igrejas, até o ponto de incendiar a igreja com pessoas dentro da igreja. Então, assim, ataques armados violentos contra as igrejas também é um relato que, infelizmente, tem se repetido, principalmente na África. Cristãos sequestrados ou desaparecidos. Infelizmente, uma parte desses nunca vão aparecer. Ou seja, provavelmente foram cristãos que foram mortos, tá certo? Mas que não foi encontrado o corpo. Basicamente é isso que acontece, infelizmente. No último período, entre outubro de 2021 e setembro de 2022, chegou a 5.259 irmãos em Cristo que foram desaparecidos. Ou seja, esse for desaparecido, infelizmente, boa parte das vezes é a própria morte. E isso é um cenário que a igreja tem enfrentado no mundo e que são irmãos nossos em Cristo e que precisam da nossa oração. E aqui eu quero também trazer itens que constam no próprio relatório do Portas Abertas, falando um pouco de relatos dos irmãos em Cristo que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Quero começar aqui com o Irã, né?
uma pessoa que mora no Irã, disse o seguinte: quando estivemos no confinamento solitário, a única coisa que nos fortalecia era orar. Ele nem sequer está mais no Irã, na verdade. Ele teve que fugir para a Turquia com a família devido à constante discriminação. E é interessante notar que a pessoa saiu do Irã, que é um país que está dentro da estatística dos 50 países que mais perseguem, e foi para a Turquia, que é outro país que também está na estatística. Que ele ainda foi para um outro país que não é tão aberto ao cristianismo, mas é melhor do que o Irã, ou menos pior do que o Irã, já que a Turquia também está entre esses 50 países que mais perseguem os cristãos. Burkina Faso. Olha o que diz aqui o relato de uma cristã que ela sofreu perseguição e o pastor foi morto por radicais islâmicos. Diz assim: suas orações mudaram muitas coisas em minha vida. Recebi alegria e paz em meu coração. Ela relata que a oração da igreja tem confortado ela. Um relato aqui de um cristão da Eritreia agora. Olha o que ele diz, um pastor lá. Mesmo quando estamos em sofrimento, nós nos alegramos. Nossa alegria não é baseada no que nós temos ou não temos. Perceba que essa discussão sobre melhor qualidade de vida, o que for, isso é uma coisa que para alguns nem faz sentido, essa discussão. Porque eles estão basicamente lutando pelo caráter básico do ser humano, que é a sobrevivência. E isso é o relato de um pastor em um país que sofre severa perseguição por ser cristão. Um país que sofre perseguição simplesmente por ser crente. E lógico, como pastor anunciando a palavra de Deus, e certamente ele vai sofrer provavelmente maior perseguição, dado que ao atacar o cabeça, a liderança da igreja, tende a dispersar o povo, tende a diminuir ou fragilizar a fé de algumas pessoas. Outros relatos também da Maldivas diz: ser maldivo é ser muçulmano. Ser cristão nas Maldivas é ser um seguidor secreto sem poder praticar a fé, cultuar e ter comunhão. É um relato muito triste, né? A pessoa, ao expor a fé, é praticamente uma sentença de morte. No Vietnã, quando alguém se torna cristão, é expulso da aldeia. Olha aquele relato de situação de perseguição dentro da própria comunidade e da família. Porque o governo local tem medo de que compartilhe Jesus com todos. Um pastor do Vietnã falando a respeito que o país, o estado, a nação, aquela comunidade, ela prefere expurgar a pessoa do que ela seja um instrumento de Deus para levar a palavra para outras pessoas. É esse o nível de perseguição que nós, infelizmente, cristãos, enfrentamos no mundo. E poucos falam abertamente sobre esse assunto. Que venhamos então ter uma noção dessa situação e que venhamos orar pelos nossos irmãos em Cristo. E que possamos também, dentro do possível, apoiar eles financeiramente e com quaisquer outros apoios, como apoio psicológico, emocional, coisa que inclusive pode ser feita via a internet, tá certo? Quando a gente não pode se deslocar até lá, a gente pode fazer esse apoio por meio de instrumentos que existem como o próprio Portas Abertas. Se você quiser o acesso a esse conteúdo dos slides, o link consta na descrição deste vídeo, bem como também o link para o relatório completo do Portas Abertas sobre essa temática. O subitem 2 da nossa lição bíblica serve aí como uma espécie de continuação dos relatos, inclusive do subsídio que utilizamos. Como assim? Porque o exemplo do apóstolo Paulo de sofrimento, ele não retrocedeu, ele não negou a fé. Coisas que os nossos irmãos em Cristo, que estão em países sofrendo perseguição, alguns deles, obviamente, infelizmente, retrocedem a fé, mas outros, uma passada importante, continua firme na fé. Essas provações, essas dificuldades, da mesma forma que forjaram a confiança do apóstolo Paulo em Deus, também serve para a vida daqueles cristãos. Então, perceba que o legado que o apóstolo Paulo deixa, ele é muito importante, porque serve de exemplo e de inspiração para que outros crentes tenham o mesmo comportamento. De alguma forma, o comportamento desses crentes em países que sofrem severa perseguição também serve de instrumento para que a igreja que hoje não passa perseguição possa ter modelo e talvez até mesmo
coragem de enfrentar as perseguições que, quando acontece conosco, talvez são mínimas em relação ao que outras pessoas passam ao redor do mundo, em outros países, que têm uma política de perseguição até às vezes institucionalizada. Faz parte do regime daquele ambiente. E a fala de Jesus em João 16,33, ela nos é um conforto. Porque diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a nossa confiança tem que estar em Cristo, temos que estar no alicerce que é Cristo, porque só assim poderemos ter força para suportar esse sofrimento exterior. Subtópico 3, a esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. A primeira delas, atribulados, mas não angustiados, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, parte A. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Já uma outra colocação, na parte B do mesmo versículo, diz perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Outra colocação, versículo 9, parte A. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abandonado por quem? Pelo próprio Cristo, pelo Criador. Outro ponto, a parte B do versículo 9. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, vamos sofrer severos embates, pancadas, vamos sofrer bastante, mas não seremos aniquilados, não seremos destruídos. Iremos continuar sobrevivendo, iremos continuar enfrentando essas dificuldades. Esse é um ponto que devemos entender. A gente não está pregando aqui nenhum tipo de oba-oba ou qualquer tipo de circunstância que você não terá sofrimento. Muito pelo contrário, terá sofrimento. A questão é, saberá sim suportar o sofrimento, enfrentar essa situação. Esse é o grande ponto. Tópico 2, a renovação cotidiana do homem interior. Então, em virtude das dificuldades impostas no ambiente exterior, o homem vai ter, ou pelo menos deveria ter, buscar mecanismos de enfrentar isso. E a questão é, como enfrentar isso? Lógico, com a presença do próprio Deus, o Espírito Santo capacitando o crente. E práticas ou condutas que todo crente deveria fazer, que certamente irão fortalecer, como a reverência, a oração, o jejum, o temor a Deus e também, lógico, a própria leitura da palavra de Deus para aprender e viver essa palavra e, inclusive, encontrar conforto, inspiração para esses momentos, infelizmente, né? Que vão ser presentes, mas que eles apontam para a pessoa que talvez está sendo autêntica na vivência do Evangelho. Item 2, o eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O apóstolo Paulo faz um confronto, ele faz uma contraposição. Ele diz, olha, você vai passar por dificuldades, mas elas vão ser durante um curto período de tempo. Por mais que sejam até anos, mas quando a gente compara esse período de tempo de sofrimento aqui com o que é a eternidade, que é algo que vai além do da nossa, inclusive, intelecto, nosso alcance, né, de imaginar, e que esse ambiente de eternidade vai ser um ambiente de glória, de felicidade, de gozo eterno, não tem como se comparar. Então são coisas assim incomparáveis. Então isso serve de conforto para a igreja. É pensar que o sofrimento que aqui passamos, ele é muito pouco em relação àquilo que Deus estabelece e já estabeleceu para as nossas vidas na glória. E conforme diz em Romanos 8,18, as aflições do tempo presente não são comparadas, né, com a glória que há por vir. Subitem 3, a visão da eternidade. Se eu tenho uma percepção, eternidade que está me esperando, eu vou focar nela.
eu vou me desvencilhar desses elementos que são temporais, terrenos. Então, e focar naquilo que traz efetivamente benefício para a minha vida, que é perseguir a salvação, né? Buscar o caminho da glória, buscar a permanência e o fortalecimento em Deus. E conforme diz Colossenses 3:2, um conselho prático que é muito importante. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Até porque parte dessas dificuldades que nos traz fazem tomar tempo, energia, pensamento. A gente é tentado a querer refletir e pensar dentro desse ambiente terreno e não extrapolar e pensar no que há por vir. Esse é um grande problema. Os desafios de hoje é o tópico 3 e queremos apresentar aqui alguns elementos. O primeiro deles, a cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes, conforme Apocalipse capítulo 17, versículo 5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Perceba que essa afirmação da lição bíblica ela é muito interessante, já que um dos argumentos ou estratégias para poder fazer o povo perder o foco é simplesmente negar esse caráter eterno, esse caráter espiritual das coisas. É simplesmente dizer que Deus não existe. Porque se ele não existe, então por que a gente está discutindo aqui? Não faz sentido. É exatamente esse o argumento ou a linha de pensamento da cultura secularista. É você simplesmente negar a existência do espiritual. É negar a existência de Deus. E isso certamente abre portas para que a pessoa enfrente, infelizmente, essas dificuldades, não de maneira preparada e adequada, já que é impossível enfrentar as dificuldades deste mundo sem a presença de Deus. Então, é impossível, tá certo? Isso é um dos argumentos que se é utilizado. Um outro, que é um argumento talvez um pouco mais sofisticado e afeta pessoas dentro da igreja, principalmente, que é o relativismo doutrinário. É quando se desconstrói os elementos basilares da fé para que, ao desconstruir esses elementos, a minar essas verdades, quaisquer outros elementos podem ser adicionados à fé ou até mesmo modificados ao bel prazer para satisfazer aí interesses que não são de Deus, são interesses particulares de pessoas que querem manipular, às vezes, o povo de Deus para trazer benefício para si próprio, muitas das vezes até benefício financeiro. Outros até não têm esse interesse, de certa forma, financeiro, mas quer fama, poder, quer status, quer ser descolado, quer ser bem aceito pela sociedade, então ele vai e flexibiliza aquilo que não pode ser flexibilizado. Ele relativiza o pecado. E ao relativizar o pecado, aí, infelizmente, vamos ter mais problemas. São os desafios que hoje a igreja enfrenta. É um ataque de dentro para fora. Ele pode partir de quem você menos espera, mas não apenas de uma pessoa dentro da comunidade, às vezes parte da própria liderança. Esse é um risco muito grande em que a igreja tem enfrentado. Um outro também é a própria batalha espiritual. O mundo jaz do maligno. É uma afirmação categórica que a Bíblia faz. Só que isso aqui está falando em relação ao sistema, a como o ambiente do mundo anda. E isso faz com que pessoas elas possam, infelizmente, estarem sendo subjugadas sobre esse crivo e elas estarem sofrendo aí problemas muito grandes, sendo manipuladas, influenciadas por Satanás e os demônios, e isso afetar tanto a vida delas como também das outras pessoas, inclusive dos cristãos, da igreja, porque essa batalha, é interessante notar, ela se dá visivelmente no ambiente externo, mas ela não é travada apenas no ambiente externo. Ela, na verdade, tem início no ambiente interno, no ambiente espiritual. Aquilo que nós vemos na materialidade está se dando na imaterialidade. Então a gente tem que orar, tem que enfrentar essa batalha com as armas espirituais. Esse é o ponto.
Essa é a estratégia. Como conclusão, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito a tribulações dessa vida, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Apesar do padecimento das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso da glória eterna, reservado para os fiéis, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Se você achou esse conteúdo interessante, recomendo fortemente que você se inscreva no canal, ative todas as notificações e possa nos acompanhar também em outras plataformas e redes sociais, para que você também não possa perder nada do que está sendo discutido e apresentado aqui no canal. Também, se você quiser acessar o conteúdo desta aula, lembrando que está todo disponível no link na descrição. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.